Falaremos agora sobre o princípio de Yale, né? Existem níveis de agregação que são observados nas populações. E essa agregação, ela pode se dar em alguns momentos apenas, né? Esse tipo de agregação, ou agrupamento, melhor dizendo, esse tipo de agrupamento é o resultado de agregações individuais influenciadas por fatores distintos. Dentre eles, podemos citar questões de diferenças de local e de hábitat, de diferenças na paisagem, alterações diárias e sazonais. Durante o dia, nós temos algumas alterações que estimulam mais ou menos as espécies. Um exemplo disso são as próprias garças. Se você observou naquela situação anterior lá da foto, que tem as garças, aquela condição, ela mostra uma agregação. Tá todo mundo nas árvores, todo mundo agregado. Isso acontece em uma alteração diária. Elas só irão para o ninhal, elas só vão se aninhar lá durante o período da noite. Então elas vão estar agregadas quando o estímulo luminoso não existe mais. A partir do momento em que o sol começa a nascer, elas vão se dispersar para poder forragear. Então, elas têm um fator condicionante que é a presença de luz. Enquanto tem luz no sol, elas estão dispersas. Quando a luz diminui, né, quando inicia o período da penumbra, do entardecer, elas se agregam novamente. Essas respostas, então, elas vão surgir em função de processos reprodutivos, né, em algumas espécies, e também como resultado de atrações sociais. Alguns efeitos podem ser notados nos agrupamentos distintos de indivíduos. Existe, no caso da reprodução, muitas situações em que indivíduos que vivem isolados se colocam dispostos a se agruparem para poder reproduzir. Isso é muito comum com espécies territorialistas, né? A onça pintada, por exemplo, ela é territorialista e ela vive isolada. Os indivíduos não vivem em conjunto. Mas durante o período reprodutivo, vão se formar os casais para poder ocorrer a reprodução. Em alguns outros casos, existe a necessidade, por exemplo, dos indivíduos durante o período de reprodução se agruparem para poder buscar o seu parceiro sexual. Isso acontece com várias espécies de aves e de alguns mamíferos. No que se refere às aves, nós podemos citar, por exemplo, os pinguins imperadores, que se reúnem para a busca do parceiro sexual e depois para a postura e manutenção dos ovos durante o período de aquecimento. Um dos efeitos perceptíveis quando se tem a agregação de indivíduos é o aumento da competição. Então, muitas das vezes, quando você aumenta a densidade por um motivo em um determinado local, a disputa por recursos limitados, né, por meio de competição intraespecífica, inicia-se. Às vezes o espaço é menor, né, lá no ninhal das garças elas ficam disputando o poleiro, né. Quando você tem ocorrência de maior número de indivíduos, o alimento se torna mais difícil de obter. Então, essas condições são ocorrentes a partir do momento que se tem agregação. Porém, os indivíduos de uma espécie não se juntariam se não fosse algo em que, mesmo ocorrendo a competição, se compensasse, né? Em geral, o aumento da capacidade de defesa exibido pelo aumento do tamanho do grupo, ele se torna uma vantagem. Então, a contraponto da competição intraespecífica, nós temos o aumento da capacidade de defesa do grupo. Quando você vê imagens das migrações que ocorrem na África, das grandes migrações de mamífero na África, um dos motivos pelos quais eles se agrupam para migrar é diminuir a possibilidade de predação. A partir do momento em que se tem um grande número de indivíduos, o predador ele se sente menos estimulado a atacar um grande grupo. Ele prefere atacar indivíduos que estejam isolados ou que se perderam do bando. Muitas das vezes, em ambientes aquáticos, você vê alguns peixes sempre nadando em cardumes, né, como o caso das sardinhas, para diminuir a possibilidade de predação.
porque a visão que o predador tem é de algo maior do que uma única sardinha. Então são elementos de defesa. O processo de agregação ele pode ser considerado também um elemento de defesa durante uma determinada situação ou durante todo o período de vida do indivíduo, pois algumas espécies vivem agregadas o tempo todo. O aumento do número de indivíduos promove também um aumento do que se refere como vigilância, né? Sempre se tem algum indivíduo que pode dar sinal caso algum predador seja detectado. E isso então alertaria toda a população e colocaria toda a população em alerta. Situação que não se daria com indivíduos isolados. Um indivíduo isolado tem uma menor chance de ver o predador e com isso então ser predado pelo seu respectivo predador, né? Além disso, então, as chances de cada indivíduo ser predado, por aumentar a capacidade de alerta, elas se reduzem consideravelmente conforme o grupo vem aumentando. Quanto mais indivíduos no grupo, maior a chance de observação dos predadores. E quanto mais indivíduos no grupo, maior é o aumento do que nós chamamos de efeito de diluição. Então, se você tem um predador pegando um indivíduo em um grupo de 2, ele teve um sucesso predatório de 50%. Ele reduziu o grupo em 2, né? A chance que o indivíduo tinha de ser predado, ela era de 50%, né? Num grupo de 2. Num grupo de 10, a chance do indivíduo ser predado é de 10%. Num grupo de 100, a chance de um indivíduo ser predado é de 1%. Então isso vai diluindo a sua chance de ser predado quando você é um espécime de um grupo. Quanto maior o grupo, menor a chance de você ser predado, que aumenta a sua possibilidade de vida.